E nós vamos ter o prazer de ouvir a doutora Rosana Prado, que vai falar sobre o tema surdez e deficiência auditiva, refletindo sobre conceitos e preconceitos. A doutora Rosana Prado é professora adjunta e pesquisadora do Instituto Nacional de Educação de Surdos, do INES, atuante na graduação e pós-graduação em Pedagogia Bilíngue, Libras-Português. É professora membro permanente do mestrado profissional em Diversidade e Inclusão, o CMPDI, da UF. Ela é pedagoga, mestre e doutora em educação. Tem experiência em ensino na educação básica e superior, atuante na área de educação especial e inclusiva, com a especialização em educação de surdos e certificação de proficiência para uso e ensino de Libras no ensino superior pelo ProLibras do MEC. Vamos, então, passar a palavra à doutora Rosana. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer reencontrá-la, ainda que por aqui. Fique muito à vontade para iniciar a sua apresentação. Se precisar do nosso apoio, estamos à sua disposição, tá? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui, é uma experiência nova, né, assim, e uma experiência fascinante ao mesmo tempo. Esse curso tem sido muito gratificante para todos nós, né, estar aqui com todos vocês assim, para mim é fascinante, é muito bom, é uma oportunidade incrível para quem ama, admira, gosta, vibra pela educação inclusiva, pela educação de surdos, né? Poder estar aqui compartilhando esses momentos com vocês é muito bom, é bom demais. Então, gente, eu sou branca, estou com fundo azul, sou branquinha, de cabelo preto, na altura dos ombros, gordinha, estou com uma blusa preta. Vou falar do lugar particular de onde eu me vejo, né? Eu sou professora de surdos há 30 anos. A minha primeira experiência pedagógica, já me formei com 17 anos e já fui trabalhar com surdos, né? A primeira experiência já foi com alunos surdos e não sabia língua de sinais, nunca tinha trabalhado com alunos surdos e aceitei o desafio. De lá para cá, nunca mais deixei de trabalhar com surdos. E, assim, eu tinha só 17 anos, recém-formada no ensino normal, né, no ensino médio, e não sabia língua de sinais nenhuma, e isso não me mobilizou, isso, pelo contrário, me desafiou a buscar, a conhecer, a estar junto com os alunos. Assim, é claro que o conhecimento é importante, né, e a gente busca o conhecimento, mas a vontade... eu me senti tão à vontade com os surdos que eu me lancei no mundo dos surdos e comecei a conversar, e comecei a sair com os surdos, comecei a tentar buscar estratégias. Eu me lembro que eu, muitas das vezes, não sabia como me comunicar com os alunos, e eu perguntava para um, perguntava para outro, e passava o dia inteiro. Eu trabalhava numa associação de surdos, né, uma associação filantrópica que tinha uma creche, uma escola, uma clínica para surdos, e aí eu passava o dia inteiro lá, convivendo com os surdos, aprendendo. Então, e depois disso, continuei a vida inteira trabalhando com surdos, né? Dei aula para surdos em todas as idades, todas as séries possíveis e imaginárias. Atualmente, eu estou no ensino superior, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, na Faculdade de Pedagogia, e é um prazer imenso poder formar professores e passar a experiência, né? Então, hoje é mais uma oportunidade de trocar essa experiência sobre esse mundo que tanto me fascina, por qual eu sou tão apaixonada. Então, não é só uma experiência profissional, é uma paixão, assim, de vida, né? Eu costumo dizer que a educação de surdos é alimento para minha alma. Eu não sei viver sem eles. E aí eu vou trazer um pouco dessa experiência para vocês, por conta
que a gente sabe dos desafios que a gente enfrenta na escola, muitas das vezes sem conhecer os alunos, sem saber de onde começar, o que fazer, quem é esse aluno surdo com deficiência auditiva, se ele me ouve ou não. Então, o primeiro slide tem uma imagem com 7 mãos pintadas, com a palma para frente, essas mãos estão coloridas, pintadas, e tem carinhas nas mãos, né, com desenho de carinha. Então, hoje a gente começa com algumas perguntas que não querem calar na escola, né? Eu estou imaginando aqui que eu estou conversando com pessoas que a gente tem pessoas que podem conhecer muito sobre alunos surdos, tem aqueles que não conhecem nada, né? Que nunca trabalharam com surdos, e pessoas que já tiveram alguma experiência, mas não tanta convivência assim. E aí tem muitas perguntas que surgem no cotidiano da escola, né? Quem é meu aluno surdo? Como e quanto ele me escuta, né? Porque muitas das vezes a gente recebe uma criança na escola e aquela criança vem com laudo de surdez. Aí você diz, mas o que ele escuta ou não escuta? É surdo profundo, é surdo moderado? Que tipo de surdez é essa, né? Ou então, eu recebo um aluno que não fala, que dizem que parece que não escuta, mas ele não tem laudo, não tem nada, e eu não sei exatamente a condição desse meu aluno. Então, será que se eu falar alto, mexendo a boca, o aluno vai entender? Como que eu vou me comunicar com esse aluno? Será que ele escuta só um pouquinho? Será que se eu falar alto ele vai ouvir? Será que esse aluno vai falar? Será que ele vai usar Libras? Como é que eu vou fazer se eu não sei Libras? Porque muitas das vezes a gente recebe aluno na escola e os professores não sabem Libras. Ele vai aprender a escrever em português? O intérprete resolve o problema? Socorro, né? Porque muitas perguntas surgem e aí a gente entra nessa angústia, muitas das vezes não saber, porque o professor, ele não recebe uma formação inicial para isso, né? E não é culpa do professor, não é culpa de ninguém, é uma situação que está presente no cotidiano da escola. E a gente tem uma imagem no canto esquerdo, que é uma mulher branca, cabelos compridos, loiros, usando óculos e blusa xadrez de manga comprida. Expressão pensativa com um balão de pensamento contendo uma interrogação. Então, são esses questionamentos, essas angústias, muitas vezes surgem para o professor, né? E aí a gente entra no próximo slide. Pode passar. Isso, a gente tem uma imagem do aparelho auditivo humano, contendo a orelha externa, a média, a orelha interna e suas partes constitutivas, tá? Então, é uma imagem do aparelho auditivo humano. E aí a gente vai falar rapidinho sobre os tipos de surdez. Por quê? Eu estou falando eu estou aqui me detendo a questão clínica? Não. Isso é pedagógico também, porque eu preciso, muitas das vezes, entender qual é o tipo de surdez que o meu aluno tem para saber qual a intervenção pedagógica eu vou precisar fazer com ele. Então, a gente pode encontrar alunos com uma surdez neurosensorial. O que é uma surdez neurosensorial? A incapacidade, no caso da surdez neurosensorial, ela está na cóclea, né? Na cóclea auditiva. O som entra, mas a cóclea não processa o som. Então, esse som não vai para o cérebro, para a área que tem que decodificar a mensagem. Então, pode haver uma surdez neurosensorial. Pode haver uma surdez condutiva. O que é isso, uma surdez condutiva? A surdez condutiva, ela acontece no canal, né? Para quem está... a imagem que a gente tem da anatomia da orelha mostra uma orelha, um canal que leva a cóclea e aos órgãos constitutivos, né? Esse canal entre a orelha e a cóclea, entre a orelha externa e a cóclea, às vezes ele fica obstruído por uma infecção, obstruído por uma má formação genética. Às vezes, as crianças nascem com síndromes que têm uma deformidade do aparelho auditivo e o canal fica tampado, né? Se ele está tampado, o som não entra. E muitas das vezes, esses casos podem ser reversíveis. Por isso que é importante a gente ter essa associação
com a questão clínica, porque eu já tive, por exemplo, casos de alunos que não ouviam nada, eram alunos ouvintes, sempre escutaram, e de repente o aluno para de ouvir, está na sala de aula e o professor percebe que ele não está ouvindo. Vai fazer um exame, ele não está ouvindo nada. E aí vai investigar mais profundamente esse caso e percebe-se que o aluno está com uma infecção muito grave. Não tem febre, não tem dor, mas tem uma secreção enorme no canal auditivo que está tampando a audição. Tem casos de pessoas que produzem uma secreção que precisa de constante lubrificação. Tem pessoas, já tive casos, gente, de criança que tinha feijão dentro do ouvido, brotando, broto de feijão dentro do ouvido, mas era tão lá dentro que não dava para perceber. E aí a criança não estava escutando. Esses casos, algumas vezes, eles são reversíveis, né? Porque tratamento de infecção, às vezes, tira o feijão do canal auditivo, né? Isso faz com que a criança volte a ouvir. Agora, tem casos de criança que tem uma má formação genética. Aí não tem jeito, né? Não vai continuar tampado. Muitas das vezes não tem como reverter a situação. Mas esse é um dos casos. Tem vários casos, né? Eu quero falar aqui dos principais. Tem um outro que é chamado de transtorno do processamento auditivo central. E aí, a surdez não está na orelha, não está no canal, não está na cóclea. Ela está na área do cérebro que recebe as informações. E aí, essa área recebe, mas não entende o som. E aí, é um outro tipo de impedimento. Porque a audição está perfeita, o som está chegando, mas não, quando ele chega no cérebro, o cérebro não processa a informação. Então, é importante a gente saber isso, porque a gente tem como avaliar pedagogicamente o nosso aluno. Nós não vamos fazer uma avaliação clínica de maneira nenhuma, não nos compete. Somos professores, pedagogos, atuamos pedagogicamente. Mas podemos fazer uma avaliação pedagógica, né? Até que ponto a audição do meu aluno está sendo funcional pedagogicamente? Eu preciso pensar nisso, né? Então, vamos para o próximo slide. Nós temos a imagem à direita, com fundo branco, uma menina sorridente, morena, de cabelos ondulados e compridos. Ela está com a mão aberta atrás da orelha, com a palma da mão para frente. Veste uma camiseta branca. E aí nós temos lá, graus de perda auditiva. Normalmente, o grau da perda auditiva, ele só vai ser detectado mediante um exame, que normalmente é a audiometria ou o BERA, né? São exames auditivos. Muitas das vezes a gente não consegue que esse aluno chegue à escola com o exame. A gente percebe que o aluno não está ouvindo bem, a gente encaminha para fazer o exame, mas a gente sabe que depende, né? Depende do SUS, depende de diversas outras coisas, e aí aquela criança passa 1 ano, 2 anos sem chegar com o laudo, sem chegar com o resultado de exame. E aí? Eu vou ficar parada porque eu não tenho um laudo médico? Jamais. Eu não posso me mobilizar por isso. Então, a gente busca compreender as potencialidades e os limites daquele aluno de maneira pedagógica. Então, normalmente, uma surdez de leve a moderada, o aluno é capaz de ouvir a voz humana. E o que quer dizer que ele é capaz de ouvir a voz humana? É ouvir e entender. É quando eu falo com o meu aluno e ele entende o que eu estou falando. Ele pode até entender mal, ele pode até precisar de alguns recursos para entender, mas ele entende, tá? E tem a surdez severa e a surdez profunda. Nesse caso, o aluno ou não ouve a voz da gente, as palavras, ou ouve uma cadeia sonora, mas não consegue entender o que está ouvindo, né? Pode acontecer dele estar ouvindo alguma coisa, ele sabe que a pessoa está falando, mas ele não identifica as palavras, tá? Então, é isso que importa para a gente. O meu aluno identifica a minha fala ou não identifica a minha fala?
né? Se eu tenho laudo médico, isso já é uma coisa que facilita. Mas muitas das vezes o aluno chega com um laudo médico e acaba apresentando um desempenho. Por exemplo, eu já recebi uma vez um aluno com laudo de surdez severa aprofunda. Só que o aluno me ouvia. Eu contava a história para ele, ele entendia, respondia, interagia comigo. Depois eu fui me aprofundando na avaliação clínica, no contato com o médico. Ele tinha uma surdez, era um transtorno do processamento auditivo central. Era uma surdez, aquela que eu disse que o cérebro, né, não processa tão bem as informações, mas no caso dele, com muito estímulo, ele conseguia processar uma boa parte das informações. Precisava de estratégias, precisava de várias estratégias, mas ele conseguia. Então, independente do laudo, o mais importante é a gente conhecer o nosso aluno, né? Quem é o meu aluno? Quem é ele? O que ele consegue fazer? E isso a gente só vai conseguir convivendo com ele. A gente pode ter toda a experiência do mundo, mas se não conhecer o nosso aluno, a gente não tem como planejar ou pensar qualquer ação com esse aluno. Pode passar. Outro fator muito importante para a gente pensar nessa avaliação, nessa percepção sobre o nosso aluno, é a fase em que ele perdeu a audição, né? Se o surdo ele é pré-verbal ou pós-verbal. O que quer dizer isso? Se ele ficou surdo antes de adquirir a fala, a língua oral, né? O surdo pré-verbal ou pré-língua oral é aquele indivíduo que ficou surdo antes de aprender a falar. Ele tem uma privação sensorial para aprender a língua oral de forma natural. Ele não vai aprender a falar espontaneamente, só ouvindo, né? Porque ele nunca ouviu, ele não compreende os sons e essa audição, essas palavras, essa audição não chega naturalmente para ele. Então, ele precisa urgente de língua de sinais. Já o surdo pós-verbal ou pós-língua oral são indivíduos que ficaram surdos após o desenvolvimento da língua oral. Por exemplo, a pessoa tem 15 anos, sofreu um acidente e perdeu a audição. Ele já tem memória auditiva, ele já conheceu os sons, o cérebro dele já se acostumou com as palavras e com a língua oral. Então, ele tem uma facilidade maior para manter, né, aquele arquivo mental de palavras, e ele tem uma facilidade maior para poder ser habilitado, né? Vai precisar de terapia fonoaudiológica para manter a fala, mas ele já conhece, o cérebro dele já foi estimulado com a língua oral. Então, são casos diferentes. Podemos passar. E aí vem a necessidade dessa nossa avaliação pedagógica, né? A gente precisa conhecer as características do aluno, perceber o quanto ele escuta, identificar a melhor forma de comunicação, o tempo que ele precisa para aprender, quais são os interesses, quais são os limites e quais as potencialidades. Isso é extremamente importante para qualquer indivíduo, para qualquer ser humano, né? Se ele tem ou não um impedimento, se ele tem ou não uma deficiência, como que ele é feliz? Eu costumo dizer isso, a gente precisa ser feliz para aprender. Então, o que faz o meu aluno feliz? É por ali que eu vou caminhar, né? É importante que o professor se planeje para fazer essas intervenções que irão identificar o conhecimento prévio do aluno para que ele tenha um ponto de partida, para que ele saiba e tenha já planejado as intervenções pedagógicas que ele vai fazer. Então, primeiro, conhecer o seu aluno. Segundo, trabalhar no caminho da felicidade dele, né? Do interesse, do conhecimento significativo. E o resto a gente vai seguindo, o resto a gente vai buscando maneiras e estratégias de trabalhar com esse aluno. Pode passar. E aí, quais são os passos que eu posso seguir
para avaliar pedagogicamente esse aluno? Gente, eu vou falar rapidamente, porque não dá tempo, né, de eu dar conta disso tudo, são muitas possibilidades. Eu vou dar aqui só alguns exemplos, depois isso vai estar disponibilizado para vocês e posso tirar dúvidas depois, a gente pode conversar sobre isso. Mas, assim, alguns passos que podem ser seguidos, né? Eu estou lá na minha escola, eu recebi um aluninho e esse aluno não fala. Estão dizendo que ele não escuta. Será que ele não escuta? Nem sempre o aluno que não fala dizer que ele não escute. Às vezes ele não fala por algum outro motivo, né? Às vezes eu recebo um aluno que a mãe diz assim, ele escuta, eu falo tudo com ele, ele responde. Quando eu chamo o nome dele, ele olha, então ele escuta. Então continua falando com a criança não está entendendo nada, né? E também acontece do próprio professor da turma acreditar que a criança escuta. Por quê? Uma vez aconteceu comigo isso também, né? Eu cheguei numa escola, um aluno de 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, e a professora dizia assim, ele escuta tudo, quer ver? Estava tendo um ensaio de festa junina, né, da quadrilha, e aí todo mundo dando as mãos roda, né? E aí todo mundo gira para um lado, o menino girava, gira para o outro, lá vem a cobra, tem a cobra no caminho, todo mundo pulava, tem a chuva, todo mundo ia para o outro lado. E o menino, ele era surdo, mas ele enxergava, então ele via os movimentos e ele seguia todo mundo, copiava, né? Então, aí a professora dizia, tá vendo, ele tá ouvindo, mas ele não estava ouvindo, ele estava imitando os movimentos, né? E aí a gente precisa provocar esse aluno em diversas situações, perceber se ele realmente está ouvindo, né? O que não, eu volto a dizer, não é uma avaliação clínica, é uma avaliação pedagógica, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Chama o aluno, chama o nome dele em local silencioso. Se ele olhar, fale outras coisas e observe a reação do aluno. Por quê? O nome da criança, normalmente ele percebe. Porque se eu falo assim, João, aquela cadeia sonora, João, ele está acostumado. Ele ouviu a vida inteira essa cadeia sonora. Não necessariamente ele vai discernir as palavras. Então, ele pode ouvir João, mas ele não vai ouvir assim, João, vai lá na secretaria e pega um grito para mim. Ele não vai entender. Ele vai entender o João, que ele ouviu a vida inteira. Então, é necessário que a gente estimule, fala por trás, né? Fala com a boca meio tampada, vai buscando maneiras para ver se esse aluno está entendendo. Escolha um momento e um local silencioso, porque às vezes ele ouve, mas ouve mal. E aí você está num ambiente muito cheio de ruídos, ele não vai perceber, né? Conversa com o seu aluno alguma coisa que seja do interesse dele, porque às vezes a criança é distraída por conveniência, né? Eu já fiz muito isso. Você chama a criança, João, não sei o que, João, e a criança está lá, nem é com ela. João, não sei o que, nada, nem é com ela. Daqui a pouco você fala assim, João, quer uma bala? A tia trouxe uma bala. Aí a criança, pá, olha na mesma hora. Não, é surdo. Então tem coisas muito simples, né? Só que você tem que fazer várias tentativas. Não adianta, porque ele pode ter olhado por acaso, né? Tenta falar um assunto específico que ele goste, bola, boneca, livro. Vai tentando para ver, né? Repita depois repete esse procedimento em lugar barulhento. Porque aí você percebe se ele precisa do silêncio para prestar atenção ou se ele pode ouvir em qualquer ambiente. Fale com o seu aluno pelas costas, faça perguntas sem que ele consiga visualizar a sua boca. Mas faz isso naturalmente. Chega por trás dele, fala, que lindo, você está pintando, o que você está desenhando aí? Se ele te responder, ele está te ouvindo. Você está falando perto dele. Depois procura falar distante, né? E aí você vai testando. A gente tem uma imagem no canto inferior direito, que é um menino de pele branca, cabelos castanhos curtos, sentado de frente para uma mesa, escrevendo em um papel. A professora tem a pele branca, cabelos longos e loiros, posicionada atrás do aluno, escrevendo junto com ele no mesmo papel. Podemos passar. Bom, outra coisa. A gente pode apresentar terras
de desenhos diferentes e tapando a sua boca para que ele não veja, né? Disfarça, ou então tapa mesmo a boca, né? E fala as palavras para ele apontar. Casa, carro, cavalo, cachorro, palavras diferentes. Primeiro você apresenta palavras que são muito diferentes uma da outra, né? Tipo peão, bicicleta, são sons diferentes e de ritmos e tamanhos diferentes. E depois você pode passar para palavras parecidas, né? Pato, mato, dado, lata, bota, cola, bolo. São palavras que o som é muito parecido. Aí você já percebe se ele está discernindo ou não. Às vezes ele discerne uns e não discerne outros. E aí você vai testando, vai seguindo. Pode passar. Pode passar. Vocês desculpa, gente, que pelo que eu tô percebendo, tá dando um problema o slide, ele tá passando sozinho, e a pessoa tem que ficar voltando o slide, mas a gente vai conseguir. Então, habilidade. Mostre sons diferentes para o aluno, ver se ele identifica, né? Põe o som de cachorro latindo, de gato miando, de chuva, de torneira pingando, batida de porta, trote de cavalo, porque assim, se ele discernir esses sonzinhos, a audição dele tá boa, né? Porque são ruídos muito diferentes, né? Leia uma história para o seu aluno, conta a história para ele, depois pergunta sobre a história, para saber se ele está entendendo o que você está falando, né? Os detalhes dessa história. Também pode pedir para ele ler e falar para você, e você comenta com ele para ver se ele está entendendo os seus comentários. Pergunta se esse aluno gosta de música, se sabe cantar alguma música. Se ele souber, peça para ele cantar. Mas isso tudo dentro de brincadeira. Só que assim, você só vai pedir, só vai procurar saber sobre música se você perceber que ele ouve alguma coisa. Porque se o aluno for surdo profundo, não adianta você trabalhar com música, né? Não adianta que ele não vai ouvir. Se ele já chega com um laudo de surdez neurosensorial profunda, não adianta. Severo ou profundo, não vai fazer sentido para ele. Mas você pode ter aquele aluno que você desconfia que ele escuta, ou que ele está escutando mal. Então, a música pode ajudar nessa avaliação pedagógica. Pode passar. E após eu fazer todos esses testes, eu fiz várias atividades, eu percebi que meu aluno ouve bem ou não ouve, tem dificuldade nessa situação ou na outra, o que eu faço? Bom, se eu descobrir que meu aluno ouve a minha voz, mesmo com dificuldade, mas ele entende o que eu estou falando, às vezes ele entende errado, né? Às vezes, se eu falo com um tom de voz mais grave, ele entende. Se eu falo perto do aluno, ele entende. Se eu falo com o aluno em um lugar silencioso, ele entende. Se eu falo de frente para ele, ele não observa a minha boca, ele entende. Ele entende melhor. Se eu repito a fala para ele ter certeza, isso quer dizer que meu aluno escuta. Esse não é o aluno surdo total. Ele escuta. Mas eu só vou considerar que ele escute, que ele escuta, se ele entender de fato o que eu estou falando. Não é eu falar alguma coisa e virar que ele ouve. Não. A gente só considera funcional a audição dele se ele compreender bem e interagir comigo a partir da fala. Aí eu sei que, pedagogicamente, a audição dele é funcional. Eu posso precisar de alguns recursos, mas a audição dele é funcional. Então, para ele, é interessante que ele saiba Libras? Sim. Né? Libras é bom para qualquer aluno. E dependendo do nível de perda de audição, a Libras pode ajudar. Mas não quer, se ele ouve o que eu estou falando, ele pode usar um aparelho auditivo e talvez nem precisar de Libras.
Né? O que a gente tem que tomar cuidado é para não taxar de surdo o aluno que tem apenas uma perda auditiva. Porque eu já cheguei na escola e encontrei numa turma de crianças surdas que só usavam Libras um aluno que era ouvinte. Ele só tinha uma perda, ele tinha uma audição reduzida um pouquinho. Mas eu conhecia aquele aluno. Então eu cheguei e falei, oi, fulano. Ele, oi, tia. Falei, o que você está fazendo aqui? Ele, não estou estudando. Falei, ué, está na turma de surdos. Não quer dizer que ele não possa ser bilíngue. Pode ser bilíngue. É bom que aprenda a língua de sinais, mas ele não pode ser impedido de estímulos auditivos. Né? Ele precisa ser alfabetizado também com estímulos auditivos. Então, é essa diferença que a gente tem que saber estabelecer. A gente tem uma imagem do lado esquerdo, é um desenho em preto e branco, com a imagem de um boneco com um chapéu de professor, escrevendo em um caderno gigante. No caderno, que é maior do que o professor, aparecem escritos letras e números. Podemos passar. Nesse slide, a gente também tem uma outra imagem que está do lado direito. É um desenho também em preto e branco, com duas crianças. A criança da esquerda escreve em um caderno e tem um balão de pensamento com a imagem de pipa, peão e uma bola. A criança da direita está deitada, escrevendo num caderno e tem um balão de pensamento com uma imagem de uma casa e um som. Então, se eu descobrir que meu aluno ouve sons, mas não atribui significado a eles, ou seja, não compreende a fala, né? Bom, eu percebi que ele até escuta um ruído, bate a porta, ele vira, se alguém gritar, ele vai incomodar, vai reclamar que está incomodando, mas eu falo com ele, ele não entende. Né? Eu faço uma pergunta para ele, ele não me responde com exatidão. Né? Se eu falo para ele assim, João, pega aquela bola vermelha que está dentro do armário, e ele não compreender, sinal que ele não está me escutando funcionalmente. A audição dele não é funcional pedagogicamente. Então, isso quer dizer o quê? Que meu aluno pensa por imagem, ele não pensa por som. Então, o estímulo dele tem que ser sempre visual. Ele vai precisar, com a maior urgência, adquirir a língua de sinais. Ele vai precisar de uma didática, de recursos e estratégias visuais. Ele até pode se beneficiar do intérprete caso ele domine Libras, porque também não adianta botar um intérprete na sala se o aluno não tem Libras. Mas muitas das vezes a gente sabe que a gente lida com realidades diferentes, né, pelo Brasil inteiro, de um município para outro, às vezes um município coladinho no outro, tem realidades diferentes, né? Então, muitas das vezes o aluno não tem Libras, mas o intérprete vai para lá e é com o intérprete que ele tem contato com a Libras. Né? Então, a gente tem sempre que considerar as diversas situações com as quais a gente pode contar. Mas nesse caso do meu aluno que não ouve nada, eu preciso priorizar o estímulo visual e o acesso à língua de sinais. Precisa ter contato com crianças e adultos surdos. Esse é o ideal, né? Que ele adquira a língua de sinais de maneira espontânea. Porque a criança ouvinte, ela não vai para a escola para aprender a falar e se comunicar. A criança ouvinte, ela aprende Libras, ela aprende a língua portuguesa oral em casa, com a família, né? Nas relações cotidianas. E quando ela chega na escola, ela já chega sabendo falar e se comunicar. Mas a criança surda, não. A criança surda não escuta o que está sendo falado pela família, nem na rua, nem no clube, nem na igreja, não adquire língua e chega na escola muitas das vezes sem língua. E aí, como é que a gente faz? Né? O ideal é que ele seja estimulado em Libras. O ideal é que ele tenha um contato com surdos adultos, com crianças surdas. Mas nem sempre a gente tem isso, né? Isso, uma coisa é o ideal, a outra coisa é o que é possível. E eu não posso me mobilizar pelo que eu não tenho. Se eu não tenho criança surda na escola, se eu não tenho adulto surdo na escola, eu não sei língua de sinais, eu sempre posso fazer alguma coisa. Né? Eu vou sempre buscar
me aproximar do ideal. Mas o que é possível? É possível que eu faça expressão facial? Eu vou fazer, né? É possível que eu entre lá na internet e aprenda a ensinar o outro? Eu vou fazer. Então, quer dizer, é importante que a gente busque estratégias dentro da nossa realidade. É importante acreditar que o aluno surdo é capaz e o que é essencial são os estímulos visuais. Pode passar. Mesmo depois disso tudo, ainda se mantém as dúvidas, né? As dúvidas não cessam. Nós temos uma imagem no canto esquerdo, é um desenho branco de uma professora de cabelos crespos, curtos, com argolas nas orelhas, mão aberta, tampando a boca. Um balão de pensamento com várias interrogações. Se o meu aluno ouve parcialmente, o aprendizado da Libras é necessário? Depende. Se ele ouve, como eu já disse, ele ouve e identifica as palavras, a aquisição de Libras não é obrigatória, mas é sempre bom, sempre bom. É mais uma língua e é mais um canal de informação. Mas se meu aluno apresenta surdez progressiva e tem possibilidade de ficar surdo, aí a língua de sinais é fundamental, porque ele já vai sendo estimulado, porque se é progressiva, ele vai precisar da língua de sinais. Ah, mas então eu posso parar de alfabetizá-lo oralmente? Não. O estímulo oral continua, só que eu estimulo também a língua de sinais. Mas se o professor não souber Libras, o que pode ser feito? Como eu já disse, qualquer estímulo que possa ser feito é válido. Né? Vamos prestar atenção na nossa expressão facial, vamos trabalhar com imagens, vamos buscar aprender língua de sinais dentro do possível, procurar nas imediações da escola se existe algum surdo, se tem profissional surdo, se tem morador surdo. O contato com outro surdo é sempre muito importante. Eu devo ensinar meu aluno surdo a falar? Não. Eu não sou profissional, eu, professora, não sou profissional que estudou, que se especializou para ensinar a pessoa a falar. O profissional capacitado, habilitado para isso, é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele estuda o aparelho fonador para ensinar uma pessoa a falar. Eu, que sou professora, eu não estudei o aparelho fonador e posso, inclusive, causar danos se eu ficar forçando o aluno a fazer determinados movimentos, ou a mexer a boca, ou a língua, ou o palato, de formas inadequadas. Então, a escola não é um local para ensinar a falar. A clínica fonoaudiológica que tem essa função. A escola vai ensinar a ler, escrever, lidar com o mundo, e assim por diante. Mas vou proibir meu aluno de falar? Claro que não. Se ele quiser falar, deixa ele falar. Tenta falando, porque às vezes é muito difícil, mas tenta. Depois você se acostuma, né? Estímulo é sempre bom. Que materiais podem ajudar nas aulas? Diversos, desde que sejam visuais. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Os materiais para surdos precisam ter tudo escrito com a mãozinha. Ah, gente, cheguei no ponto que eu sempre falo, das mãozinhas. Quem é meu aluno sabe, né? E tudo quanto é material para surdo, a gente fala, ó, mãozinha, A, B, C, D, D. Essas mãozinhas, elas são fundamentais? Depende. Quando a criança está se alfabetizando, ela vai conhecer o alfabeto, quando ela vai conhecer as letras, sim, é importante, né? O A, B, C, D. Mas eu vou me comunicar com tudo com mãozinha? Quando eu encontro com um surdo na rua, eu falo, bom dia, né? Eu falo B-O-M-D-I-A, ou eu falo, bom dia. Eu faço sinal, eu não soletro as informações. Né? Então, quando eu passo uma atividade escrita para a criança, uma atividade que precisa de imagem, essa imagem não tem que ser carregada de letras, com desenho das mãos em letras, entendeu? Muitas vezes polui a imagem.
Então, eu não preciso, tudo que eu faço com uma criança surda, carregar de mãozinha. Não precisa. A mãozinha pode ser usada dependendo da necessidade, numa atividade lúdica, numa palavra cruzada, né? Uma coisa ou outra, a gente coloca as mãozinhas para fazer referência às letras. Mas eu não preciso botar essas mãozinhas o tempo todo. O aluno surdo precisa de imagem. Se eu vou trabalhar a palavra bola, bota bola. Se eu vou trabalhar a palavra pipa, bota pipa. Não precisa botar a mãozinha com P, a mãozinha com I, a mãozinha com P, a mãozinha... Não precisa disso. Não tem necessidade. Escreve em português. O aluno precisa visualizar a palavra em português. Porque a palavra em português para o aluno surdo é uma imagem. E se eu boto outra imagem com um monte de mãozinha, outra imagem com a pessoa fazendo sinal de não sei o quê, é muita imagem. Então, bota a imagem e bota a palavra. É por aí que ele vai começar a se familiarizar com a língua portuguesa escrita. O aluno surdo precisa de materiais adaptados, essa é outra questão que eu adoro, né? Porque todo mundo fala assim, o aluno com deficiência precisa de adaptação. Em muitos casos, sim. Em muitos casos, precisa ser adaptado. Mas o aluno surdo precisa de adaptação? Não. Não precisa de adaptação se a aula não é pensada para ele. Porque quando a gente fala em adaptação, a gente está falando de algo que foi feito para um outro objetivo, e aí eu vou lá e conserto, mudo, manipulo para poder ter o surdo. Esse não é o ideal. O ideal é quando eu for ensinar para o surdo, eu pensar na lógica dele, eu pensar de forma visual para programar aquela atividade. Professora, mas a questão é que o meu aluno está numa turma inclusiva. Isso é o que acontece na maioria dos casos, né? Ele está lá junto com alunos ouvintes. E aí tem uma atividade que precisa ser adaptada. Tudo bem, muitos casos vão precisar. Mas quando eu for fazer essa adaptação, eu tenho que pensar como que o meu aluno surdo vai entender aquele assunto. E muitas das vezes a adaptação vai se tornar um outro material completamente diferente, mas que tem o mesmo objetivo e vai chegar no mesmo ponto. A questão é que surdos e ouvintes pensam diferente. Ouvintes pensam por som e imagem. Surdos pensam por imagem. Então, eu preciso planejar a minha ação pedagógica também por imagem. Então, se eu só adapto, se eu só boto uma imagenzinha lá, não vai funcionar. Eu preciso pensar por imagem para ver se o meu aluno vai chegar àquela informação. Mas isso é muito complicado. É verdade. Não é fácil. Mas a gente consegue, a gente tenta. Não entendeu? A gente tenta de novo. Não entendeu? Tenta de novo. Olha, já aconteceu, eu tenho que ensinar de verbos para os meus alunos. De verbo, de tempo, de modo, de lugar, de tudo, de intensidade. Imagina. Olha, mas eu levei quase um mês para conseguir botar os advérbios na cabeça das crianças. Mas eu consegui. Consegui rápido? Não. Por quê? Porque eu tive que tentar mudar a estratégia e mudar até dizer foi. Eles entenderam, mas faz parte do processo. É assim. E essa mesma estratégia que eu usei para aqueles alunos vai servir para o próximo futuro? Não sei. Pode ser que sim, porque a sua estratégia visual facilita, mas não obrigatoriamente. Então, a busca por estratégias visuais é constante. Pode passar. O que importa para os alunos surdos, né? Agora eu vou correr, que o tempo já está, né? Use o máximo de imagens. Opa, perdi meu slide, vamos lá. Professora? Oi, fala. Nós só temos mais 5 minutinhos, assim, bem esticados, tá? Obrigada. Vamos lá. É porque, gente, eu gosto tanto disso que se deixar eu fico falando sobre isso até amanhã. Mas vamos lá, vamos dar uma resumida. E depois, quem precisar, a gente entra lá na sala depois, bate papo, conversa, tá? Gente, usa o máximo de imagens. As informações devem ser apresentadas de maneira linear, sempre que possível cronológica. A conceituação dos alunos surdos, ela acontece com uma lógica diferente.
Então, sempre que você for apresentar um conceito novo, primeiro apresenta o núcleo da informação, para depois você dar os detalhes. Não adianta falar várias coisas para depois dizer sobre o que você está falando. Primeiro você situa, depois você fala sobre aquele assunto, né? Não adianta você ficar falando 1000 características da casa se o aluno não sabe que é uma casa, se ele não conhece, se ele nunca viu. Casa é um conceito simples, né? Mas você pode estar falando de um conceito que ele nunca viu. Então, dá a informação principal primeiro para ele criar uma imagem visual daquilo, para depois criar outras imagens e constituir a informação. Pode passar. Vamos lá? Bom, a leitura e a escrita não vão acontecer de maneira fonética, tá? A relação som e grafema, fonema e grafema, som e escrita, não vai acontecer para o aluno que não ouve, não processa o que a gente está falando. Então, para ele, a palavra é uma imagem. A gente tem aqui no lado esquerdo um desenho, uma imagem ilustrativa de um caderno escrito casa com a palavra Z e um X em cima dessa palavra escrita com Z. Abaixo a palavra casa está escrita corretamente com a letra S. E abaixo tem várias linhas. Então, não adianta expor um aluno 1 ou 2 vezes a uma palavra, tá? O aluno surdo precisa visualizar aquela palavra 30 vezes. Mas isso quer dizer que eu vou botar o aluno para copiar a mesma palavra 30 vezes? Claro que não. Ele tem que viver 30 experiências significativas, interessantes com aquela palavra. Então, se o meu aluno escreveu casa errado, com Z, em primeiro lugar, não foi ele que escreveu, foi o pai ou a mãe. Foi um dever que foi para casa, né? Agora, nessa época de pandemia, que o aluno está lá fazendo várias atividades, aí a criança só não escreve casa com Z. Você pode ter certeza que não foi ele que escreveu. Porque o erro fonético, né, o erro do som, só vai acontecer com o ouvinte. Com o surdo, isso não vai acontecer. E aí ele não está conseguindo escrever. Aí eu vou lá e vou botar ele para copiar 30 vezes a mesma palavra? Claro que não. Eu vou fazer com que ele vivencie 30 vezes a experiência com aquela palavra. Ele vai pintar, ligar, circular, colorir, desenhar. Ele vai viver várias experiências até que aquela palavra se torne familiar para ele e ele assimile. Pode passar. A gente tem uma imagem um desenho em preto e branco, 2 crianças. A criança à esquerda está sorrindo com o lápis na mão, escrevendo e olhando o papel da criança ao lado. A criança da direita tem expressão zangada e tampa o papel com as mãos. Então, gente, se desprenda dos conceitos antigos que diz que os alunos não podem copiar, não podem colar do colega. Não olhar o exercício para copiar, entre outras coisas. No caso dos alunos surdos, deixe que eles copiem, sim. Estimule que ele olhe o desenho do colega, que se baseie em registros escritos. Então, se ele não sabe escrever, deixa olhar no caderno, fala para ele olhar no mural, pede para copiar do coleguinha. Quanto mais ele visualizar aquela palavra e fizer esse exercício de olhar e escrever, ele vai memorizando e aquela palavra vai sendo internalizada. Pode passar. A gente tem uma imagem no canto direito que tem uma folha de papel contendo vários exercícios e imagens com escritas e desenhos desordenados. Então, todas as palavras devem vir acompanhadas de imagem. Todas as imagens devem ter significado. Volta, por favor. O excesso de imagem desorganizado também pode atrapalhar. Murais, cadernos, livros e atividades escritas, todos devem ser claros, objetivos. Pode passar. Então, prefira brincadeiras e jogos visuais. Evite o uso de músicas para alunos surdos, né? As brincadeiras
têm que ser significativas. Evite o sentido figurado, que é. Brincadeiras que utilizam a linguagem e a expressão corporal são muito bem-vindas. Mantenha o alcance da criança, materiais visuais, caixa com várias imagens, com escrita de palavras, um banco de imagens. Que a criança não sabe escrever aquela palavra, ela vai lá, pega aquela imagem, lê a palavra embaixo e copia. Isso é muito importante para a criança. Pode passar. Caderno de conceito, A gente tem aqui 2 imagens. Um caderno aberto, na página esquerda a gente tem a imagem de uma bola com o nome bola, e na página da direita a imagem de pipoca e com a escrita pipoca. A imagem da direita é um caderno também aberto, com a página da esquerda vazia, a página da direita com um desenho de um homem gordo e um homem magro, escrito, respectivamente, gordo e magro. A gente tem a imagem do homem gordo e a imagem do homem magro, escrito gordo e magro. Cadernos com imagens e com a palavra escrita são bancos de imagens que o aluno pode ter com ele, guardado na mochila, que leva para casa, que traz para a escola, que é usado como base para a escrita. Volta, por favor. Eu juro que eu estou acabando. Bom, tem diversas outras estratégias aqui que vão ficar para vocês depois explorarem. Vamos passar, porque já não tem mais tempo. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, aí para finalizar, uma fala minha, que eu já falei pouco. Bom, tem uma imagem, um desenho de preto e branco também, ilustrado com um adulto e uma criança em frente a um livro grande, e ambos estão sorrindo. E aí tem uma fala minha que diz assim: se você descobrir que tem um aluno surdo, sinta-se desafiado a ensinar-lhe. Aposte no seu potencial de ensinar e no dele de aprender. Mesmo que devagar, aprenda a língua de sinais e use com seu aluno. Estimule a família e os colegas de sala de aula a usarem os sinais e todos os recursos de comunicação visual. Gente, isso tudo serve tanto para a sala de aula quanto para o ensino remoto. A gente está vivendo essa época que os alunos estão em casa. A gente precisa dizer isso tudo para a família. A gente precisa dizer para a família que o aluno precisa de estímulo visual, que o aluno precisa de imagem, E as atividades vão ter que buscar isso. Explora a expressão facial, mostra a figura, façam gestos se não souberem Libras, busquem aprender Libras. À distância ou pertinho, junto de você na sala de aula, o importante é isso, é estimular visualmente o aluno, é a parceria com a família, que é fundamental, a família está assim como eixo, como base desse processo, e o estímulo visual. E a crença de que ele é capaz. O surdo aprende. A gente tem, às vezes, o hábito de ouvir, já estou acabando, eu juro, a última frase. Terminar, pode encerrar com tranquilidade. Muito dizer que o aluno surdo tem dificuldade para aprender português, que o aluno surdo tem problema, tem dificuldade. Gente, a dificuldade não é do aluno surdo. O aluno surdo aprende que é uma beleza. A dificuldade nossa, de encontrar as estratégias, os caminhos que vão fazer o aluno aprender. Se você encontrar a estratégia, usar o material adequado, o aluno aprende assim, muito fácil. Ele tem uma capacidade de aprendizado surpreendente. Mas não se sinta culpado se você demorar a encontrar o caminho, porque faz parte do processo. Estamos todos nesse processo de encontrar caminhos e fazer o melhor possível. Obrigada, gente. Cadê? Ai, professora, linda a sua apresentação.